No livro de Levítico, no capítulo 4, no verso 32 em diante, diz assim: Se alguém trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, deve ser sem defeito. A pessoa colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará no mesmo lugar onde são mortos os animais para os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e o colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Esse texto do livro de Levítico é um texto cerimonial. É um texto que relata o procedimento que Deus estabeleceu para que o homem pudesse ficar purificado do seu pecado. Como isso acontecia, segundo o texto? O homem cometia um pecado e ele levava diante do sacerdote um cordeiro sem defeito. Essa era a exigência de Deus. Não poderia ter defeito nenhum naquele animal. E o homem levava aquele cordeiro até o sacerdote, colocava a mão na cabeça daquele cordeiro e perante Deus é como ele estivesse transferindo o pecado que ele havia cometido para aquele cordeiro. E ali o sacerdote degolava aquele cordeiro e derramava o seu sangue sobre o altar do Senhor. Por que tinha que matar o cordeiro? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, alguém tinha que morrer, que no caso seria aquele homem que pecou. Mas Deus, para poupar a vida daquele homem, deu a ele a oportunidade de transferir a sua culpa para outro ser vivo, que no caso era um cordeiro, que não havia cometido erro nenhum, que não havia cometido pecado nenhum, mas que estava assumindo a culpa daquele homem. Injustamente, eu sei, porque alguém poderia dizer, o cordeiro não tem nada a ver, o homem peca e quem paga as consequências é aquele animal indefeso. Sim, Deus estava desde o Velho Testamento mostrando as consequências injustas e terríveis do pecado. O pecado produz isso, morte. O pecado produz isso, injustiça. Então, se alguém pecar, alguém tem que morrer. E como aquele homem não queria morrer, ele transferia a sua culpa para aquele animal e ele era obrigatoriamente sacrificado. E refletindo nisso, é muito interessante porque a Bíblia diz que o Velho Testamento é uma sombra das coisas que haveriam de vir. Ou seja, tudo aquilo que estava acontecendo ali, um dia aconteceria no Novo Testamento. E eu te pergunto, qual o cenário que nós vemos essa injustiça acontecendo? Qual o cenário que nós vemos esta maldade acontecendo? Na vida do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus chegou diante de João Batista, qual foi a primeira coisa que ele falou? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já estava profetizando e dizendo, esse aí é o homem que vai assumir o papel daquele cordeiro que todo dia os pecadores levavam diante do sacerdote para matar. Acredite, irmãos, se o Senhor Jesus não tivesse morrido, hoje em dia, todos nós, para termos os nossos pecados perdoados diante de Deus, teríamos que oferecer um cordeiro diariamente pelos nossos pecados diante de um sacerdote. E veja bem, um sacerdote judeu da tribo de Levi, consagrado e preparado para isso. Eu não poderia pegar um cordeiro e sacrificar e dizer, pronto, meus pecados estão perdoados. Não, somente o sacerdote poderia realizar esse procedimento. Então, alguém poderia dizer, mas hoje em dia não tem nenhum sacerdote lá em Israel que faz esse procedimento. É aí que nós vemos que a nossa situação pioraria cada vez mais, porque não existe esse procedimento acontecendo hoje em dia. Então Deus lá atrás já providenciou um cordeiro para que todos nós pudéssemos, através desse cordeiro, ter os nossos pecados perdoados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que eu devo fazer para ter os meus pecados perdoados? Primeiro, Jesus tem que ser o seu Salvador. Eu te faço uma pergunta, quem era o Salvador daquele pecador que estava levando aquele cordeiro lá diante do sacerdote? Era aquele cordeiro. Sem aquele cordeiro não haveria perdão de pecado. Sem aquele cordeiro, quem teria que morrer era aquele pecador. É verdade ou não é? Então, como é que eu hoje em dia tenho meus pecados perdoados? Jesus tem que ser o meu cordeiro.
Ele tem que ser aquele que morre no meu lugar diante de Deus. Você está entendendo? Para que eu possa receber o perdão dos meus pecados. Jesus, ele tem que ser o nosso Cordeiro, ele tem que ser o nosso Salvador. Caso contrário, não haverá perdão de pecados para nós. Foi por isso que o próprio Senhor Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você está entendendo, meu irmão? Não existe outra pessoa que assumiu este papel na humanidade além do Senhor Jesus. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: eu morri por ele, eu morri por ela, além do próprio Senhor Jesus. Mas tem algo muito interessante: ele morreu. Ele entregou a sua própria vida, mas ele ao terceiro dia ressuscitou. Então ele pode ser um cordeiro eterno para nós. Você está entendendo? Aquele cordeiro que o pecador levava diante do sacerdote só servia naquele dia, porque o sacerdote matava aquele cordeiro. Então ele teria que trazer outro cordeiro em outro dia. Mas Jesus não. Ele deu a sua vida, mas ele ressuscitou. Então é por isso que a Bíblia diz que ele é o nosso eterno redentor. É o nosso eterno Salvador. Ele é aquele que pode nos redimir diante de Deus eternamente. Não só um dia, não só hoje, não só amanhã. Todos os dias da nossa vida, Jesus, ele é o nosso Cordeiro. Ele é o nosso Salvador. Você está entendendo? Que maravilha isso! Isso é uma boa nova. É por isso que a pregação do Evangelho é chamado de boas novas, porque são notícias maravilhosas, são boas notícias de salvação para todo aquele que crê. Por isso, meu irmão e minha irmã, como está escrito em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia no Senhor Jesus. Deixe ele ser o teu Salvador. Deixe ele ser o Cordeiro que toma o teu lugar diante de Deus. E com certeza absoluta, você estará apta a estar diante do Deus Todo-Poderoso sem ser consumido por causa do teu pecado. Que Deus te abençoe poderosamente e te dê hoje um dia maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.